Olá, eu sou Renata Cortez, sou registradora civil e tabeliã no estado de Pernambuco. Estou aqui com você nos cursos online séries para a gente desmistificar, para a gente destrinchar o edital número 1 de 2019 do Tribunal de Justiça de Alagoas para o concurso para a delegação dos serviços notariais e de registros daquele estado. O edital foi publicado no último dia 11 de setembro, no Diário da Justiça do Conselho Nacional da Justiça, e foi republicado no Diário da Justiça do Tribunal de Justiça de Alagoas no dia 12. Na verdade, trata-se de um concurso que já vinha sendo aguardado há muito tempo. Haviam sido abertas as inscrições em 2018, no início de 2018, mas esse concurso foi suspenso pelo CNJ, e agora nós temos aí a retomada do concurso, com uma nova banca, um edital muito parecido com o concurso anterior da mesma banca, que é a VUNESP, e a gente vai fazer aqui com você uma análise pormenorizada desse edital, para que você tenha aí uma visão geral, uma visão ampla sobre esse edital, para que você possa realizar suas inscrições. Lembrando que nós estamos num ano muito bom para concursos de cartório, temos vários concursos em andamento, alguns editais para serem abertos, alguns editais aguardados. Então, tem sido efetivamente um ano muito bom para quem está se preparando para concurso de cartório. E o concurso de Alagoas, como eu disse, é um concurso que vem sendo muito esperado, são muitas vagas, e está muito bacana o edital. A gente vai analisar aqui item por item para que você possa se situar e fazer em breve as suas inscrições. Então, vamos começar analisando o edital de Alagoas. Olha lá. Primeiro ponto, não é? A gente, como disse, esse concurso ele foi suspenso em 2018, ele foi suspenso, e houve uma contratação de uma nova banca, a Banca VUNESP, e o edital foi publicado no dia 11, lá no CNJ, e no dia 12 foi republicado lá no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça de Alagoas. A banca, como eu disse, é a Banca VUNESP, uma banca que já tem o hábito de realizar concursos de cartório. Os concursos de São Paulo, quase todos são feitos pela Banca VUNESP. O último concurso, que está em andamento, do Rio Grande do Sul, também é um concurso que está sendo realizado pela Banca VUNESP. Uma banca que mescla questões relativas à letra seca da lei, com questões em que se busca um entendimento mais aprofundado do candidato, um conhecimento sobre a jurisprudência, sobre as normas administrativas do Conselho Nacional de Justiça, uma banca que costuma cobrar questões com cascas de banana, com pegadinhas. Então, a gente vai aqui analisar com você esse edital, e é importante que você já comece, se você quer fazer o concurso de Alagoas, é importante que você já comece a sua preparação, principalmente realizando as provas anteriores da Banca VUNESP, para você já se habituar com o estilo da banca, tá bom? Então, olha lá, mais informações sobre o concurso, informações gerais. As inscrições vão acontecer do dia 17 de setembro até o dia 11 de outubro. O preço, o valor da inscrição é de R$ 200. Já eu falo mais um pouco sobre esse valor aqui, porque R$ 200 se você for fazer somente uma inscrição, mas você pode fazer mais de uma inscrição nesse concurso. Existe previsão, como sempre, para isenção, não é, dessa taxa. E quais são as hipóteses de isenção? Quando o candidato comprovar que tem remuneração inferior a um salário mínimo, quando o candidato demonstrar que está desempregado, quando demonstrar que está em situação de carência, e também quando demonstrar que é doador de sangue, desde que tenha feito a última doação no prazo de 6 meses antes da publicação do primeiro edital, ok? Então, aqui a gente tem as informações gerais. Vamos agora conversar sobre as vagas. Como é que estão distribuídas as vagas no concurso de Alagoas para as serventias notariais de registro? Vamos lá. Vamos colocar na tela, são 212 vagas distribuídas da seguinte forma. Primeiro, a gente vai ter um percentual de 5%, não é, como sempre, para as pessoas destinadas, esse percentual é destinado às pessoas com deficiência. Agora, a gente ainda não sabe quais as serventias que vão ser destinadas às pessoas portadoras de deficiência. Isso vai ser feito em momento posterior, conforme previsão do edital. O edital poderia já estar prevendo, já ter feito um sorteio prévio das serventias que serão destinadas às pessoas com deficiência. Mas não foi o caso, então nós temos aqui 5% para as pessoas com deficiência, e aí o edital diz expressamente que a cada 20 vagas, uma será destinada à pessoa com deficiência, mas o sorteio será feito em momento posterior.
E aí, como sempre, como todo concurso de cartório, 2/3 serão destinadas às vagas de ingresso por provimento e 1/3 das vagas será destinada ao ingresso por remoção. Olha lá, para você que eventualmente nunca fez concurso de cartório, que está aqui pela primeira vez tendo acesso a essa matéria, qual é a diferença entre o provimento, ingresso por provimento e ingresso por remoção? O ingresso por provimento é para as pessoas que ainda não estão na titularidade de uma serventia notarial e de registro. Então, o ingresso por provimento, em regra, é para aquelas pessoas que ainda não estão na titularidade de uma serventia notarial de registro, mas é importante que se diga, as pessoas que já estão na titularidade de uma serventia notarial de registro também podem fazer o concurso por provimento. Então, de modo geral, os editais para concurso de cartório prevêem as duas hipóteses, remoção e provimento, mas no provimento, via de regra, quem é que vai fazer o concurso para provimento? Quem ainda não tem a titularidade de nenhuma serventia notarial e de registro. Mas aquelas pessoas que já têm a titularidade podem também fazer o concurso para ingressarem por provimento em uma serventia no mesmo estado ou em estado diverso daquele em que ela exerce a delegação. Remoção, o nome já diz, para quem já está habituado com a linguagem de concurso público, com a linguagem do serviço público, a remoção é para quem já é da atividade. Só que nos concursos de cartório a gente tem algumas peculiaridades. Primeiro, a remoção, ela se trata de um concurso, efetivamente. Quando a gente fala de remoção para outras carreiras, de modo geral, não há um concurso público. Muitas vezes pode acontecer, no máximo, um concurso interno. Mas, no concurso para a titulação de uma serventia notarial e de registro, é preciso que se faça um concurso com prova objetiva, subjetiva, discursiva, com prova oral e prova de títulos. Você faz uma prova com as mesmas etapas para mudar de serventia quando você pretende fazer aí, quando você já tem uma titularidade naquele estado e pretende buscar uma titularidade diversa. Então, tem que fazer um novo concurso. E aí vem a segunda peculiaridade. Apesar de ser um novo concurso, uma prova, na verdade, um conjunto de provas para que você possa ser removido, para que você saia de uma serventia para outra, na verdade, é um concurso que só pode ser feito por delegatários daquele estado. Então, no caso aqui, a gente está falando do concurso de onde? De Alagoas. Então, no concurso de Alagoas, remoção, quem é que pode concorrer? Os titulares de serventias notariais e registros do estado de Alagoas. Mas tem mais uma outra situação específica aí. Não é qualquer pessoa. Digamos que já tenha havido um concurso, que eu tenha feito um concurso em 2018 e que titularizei uma serventia no estado. Na verdade, você só pode fazer o concurso de remoção depois de 2 anos de atividade. Então, em resumo, provimento, qualquer pessoa, desde que preencha os requisitos legais, pode fazer o concurso para provimento. Quem é que pode fazer o concurso para provimento? Quem já está no exercício de uma delegação, quem é formado, tem que ter bacharelado em Direito, o bacharel em Direito pode fazer o concurso, mas não só. Aquele que trabalha numa serventia notarial e de registro há mais de 10 anos, também pode fazer o concurso, ainda que não tenha formação no curso de Direito. Tá? É uma outra peculiaridade dos concursos de cartório. Então, provimento, quem é que pode fazer? O bacharel em Direito, aquele que tenha 10 anos de trabalho não de titularidade, uma pessoa que trabalhe há 10 anos, que exerça há 10 anos uma atividade em cartório, seja funcionário de cartório há 10 anos, e, logicamente, quem já é titular de uma serventia, porque já comprovou, inclusive, esses requisitos em momento anterior. O concurso de remoção, quem é que pode fazer? Só quem já é titular de uma serventia notarial e registral e que está em exercício na atividade há mais de 2 anos dentro daquele estado. Tá? Então, aqui, no caso do concurso de Alagoas, só quem está há mais de 2 anos na titularidade de uma serventia dentro do estado de Alagoas. Pois bem, então nós temos essa distribuição, que é uma distribuição, a regra para qualquer concurso de cartório, não é? Previsão legal.
Então, nós temos 212 vagas, 5% para pessoas com deficiência, a gente ainda não sabe quais as serventias, 2/3 provimento e 1/3 para remoção. Provimento, então, nós temos 142 vagas, ok? 142 vagas para provimento e 70 vagas para remoção. Temos 142 vagas para provimento e 70 vagas para remoção. Esse concurso de Alagoas, ele fez uma especificação que alguns concursos têm e outros não. Alguns concursos de cartório fazem essa especificação, outros não fazem. Tá? Então, no concurso de Alagoas, nós temos em cada critério de ingresso. Então, olha, você sempre vai se habituar com a nossa linguagem aqui. Quando eu falar critério de ingresso, eu estou falando de quê? Critério de ingresso por provimento ou por remoção. Ok? Aí, dentro de cada critério de ingresso, ou seja, dentro do critério provimento e dentro do critério remoção, o edital ele prevê 2 grupos. Um grupo, o grupo 1, formado por serventias que estão situadas na terceira entrância do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, certo? Então, nós temos o grupo 1, que é formado pelas serventias que estão situadas nos municípios que correspondem à terceira entrância no estado de Alagoas. Tá? E temos o grupo 2, que corresponde às demais serventias. As serventias situadas mais para o interior, na primeira e na segunda entrância do TJAL. Ok? Então, olha lá. Nós temos qual é a distribuição que a gente tem aqui, ó, colocando na tela. Então, provimento, eu tenho 142 vagas, certo? Certo. Então, eu tenho 142 vagas no grupo 1, ou seja, no grupo 1, naquelas cidades situadas na terceira entrância, que são Maceió, Arapiraca, Penedo e Craíbas. Nós temos 11 vagas ao todo para esse grupo 1, sendo 7 vagas em Maceió, 2 em Arapiraca, 1 em Penedo e 1 em Craíbas. E o grupo 2, que é formado pelas demais serventias situadas aí em outros municípios, nós temos as demais vagas, 131 vagas, ok? Remoção, a mesma coisa. Para o critério de ingresso, remoção, nós temos essa mesma divisão, grupo 1 e grupo 2. Grupo 1, serventias situadas na terceira entrância. Grupo 2, as demais serventias que estão situadas na primeira e na segunda entrância. Então, vamos colocar aqui na tela a distribuição, tá bom? Vamos colocar aqui na tela a distribuição. Então, no critério remoção, no critério de ingresso de remoção, a gente vai ter 70 vagas. E como é que está a distribuição dessas vagas? Nós temos 12 vagas na terceira entrância, 12 vagas na terceira entrância, sendo 5 em Maceió, 3 em Arapiraca, 3 em Penedo e 1 em Craíbas, tá? E no grupo 2, que aí são as demais serventias situadas aí mais para o interior, nós temos 58 vagas. Renata, essa informação é relevante e ela é muito relevante para você saber exatamente em que critérios, primeiro, em que critérios de ingresso você vai querer concorrer. Ah, eu posso concorrer só no de provimento, porque eu não tenho titularidade de uma serventia em Alagoas e também, ou não tenho pelo prazo previsto em lei, que é o prazo de 2 anos. Então, eu só vou fazer provimento. Dentro de provimento, eu tenho que decidir se eu vou fazer o concurso para o grupo 1 e para o grupo 2, ou só para o grupo 1 ou só para o grupo 2. Eu posso fazer os dois? Posso, tá? A gente vai ver já já que tem previsão no edital para isso. Mas eu sou, Renata, eu tenho uma serventia em Alagoas. Eu sou titular de uma serventia em Alagoas e eu quero fazer os 2 critérios de ingresso. Eu quero fazer provimento e remoção. Posso? Pode, desde que você preencha os requisitos legais, você pode. Mas e aí, eu posso fazer dos 2 grupos? Posso. Eu posso fazer o critério provimento, grupo 1, por exemplo, e posso fazer remoção, grupo 2. Ou posso fazer grupo 1, ou critério de provimento, grupo 1 e 2, e remoção não fazer. Então, eu vou aí decidir, pela análise dessas serventias, qual a opção que mais me interessa nesse concurso. Fazer tudo, fazer só 1, fazer 2, fazer 3 ou até 4, as 4 opções aí, tá? Uma observação que a gente coloca aqui para você, para chamar a tua atenção, é que tem muitas serventias na situação de subjúdice. Muitas serventias na situação de subjúdice. Por que a gente chama a atenção para isso? Por que a gente chama a atenção para isso? De que, olha lá, tem muitas serventias na condição subjúdice. O que significa a condição de subjúdice? Significa dizer que essa serventia tem alguma disputa judicial em relação a ela. Nós temos alguma demanda
relacionada àquela serventia. E havendo uma demanda, o que é que acontece? O que é que acontece é que a serventia está sub júdice até que ocorra o trânsito em julgado da ação respectiva. Então, se eu assumo, lógico, lá no final, não é, depois que acabar todo o concurso, depois da escolha, aí chegou a fase de eu escolher a minha serventia, não é? Buscar uma serventia para que eu entre em exercício nela, para que eu seja investido e depois entre em exercício nela, se ela estiver sub júdice, eu corro o risco de não entrar em exercício. Eu corro o risco de não conseguir assumir aquela serventia. Então, é importante que quando você analise esse edital, que você analise as serventias que estão disponíveis nesse concurso, que você verifique a situação dessas serventias sub júdice, porque é possível que, embora você opte por uma serventia sub júdice, você corre o risco de não assumi-la. Claro que até a finalização do concurso, o processo pode ter acabado e ela deixa de ter a condição sub júdice. Mas se você assume uma serventia na condição sub júdice, você assume o risco de eventualmente não poder assumir aquela serventia, porque vai que na demanda que está na justiça, a pessoa que hoje está naquele cartório, ela consegue continuar nele. Então, você assumiu o risco. E é possível que aconteça de você não assumir aquela serventia. Então, tem que ter esse cuidado. Sempre que isso acontece? Não, claro que não. Muitas vezes você escolhe uma serventia que está sob júdice e consegue assumi-la. Mas, como existe esse risco, é importante que a gente chame a atenção para ele, tá bom? Dando, então, continuidade, ainda falando sobre as vagas, a gente já antecipou que você pode se inscrever em um ou nos dois grupos, tá? Então, voltando lá, no provimento eu posso me inscrever no grupo 1 e no grupo 2. E na remoção eu posso me inscrever também no grupo 1 e no grupo 2, tá certo? Não tem restrição aí. Então, eu posso me inscrever no grupo 1 ou no grupo 2 ou nos dois. E também posso me inscrever nos dois critérios, de provimento e de remoção, e aí, evidentemente, desde que eu que eu preencha os requisitos para me inscrever naquele critério de ingresso. Então, se eu preencho os requisitos legais, eu posso me inscrever em provimento e em remoção, e no grupo 1, no grupo 2, tanto no critério de provimento como no critério de remoção. Tá? Lembrando que as inscrições são feitas apenas pela internet no site da VUNESP, tá? No site da VUNESP. Aqui a gente também já comentou que quem é que pode fazer o concurso para provimento? Bacharéis em Direito ou quem exerceu por 10 anos até a data da primeira publicação do edital, função em serviço notarial e de registro, tá certo? Então, você vai provar que você trabalhou num cartório por 10 anos. Lembrando que os prazos são sempre contados até a data da primeira publicação do edital, que foi no dia 11 de setembro, né, gente? Então, tem que ter atenção aí também a esse detalhe, tá? E para fins de ingresso pelo critério de remoção, quem é que pode concorrer? Somente, como eu já disse também, os titulares de serventias no estado de Alagoas há mais de 2 anos, também até a data da primeira publicação do edital. Ok? Então, provimento e remoção, você se preencher os critérios legais e do edital, você vai poder concorrer nos dois critérios, provimento e remoção. E dentro dos dois critérios, você também pode escolher se vai optar para se inscrever no grupo 1, no grupo 2, ou no grupo 1 e no grupo 2, nos dois, em cada critério de ingresso. Então, por isso, lembra que a gente falou lá atrás no valor da inscrição, que era R$200? R$200, vírgula, porque se eu resolver fazer o concurso de provimento nos dois grupos, eu vou pagar R$400 de inscrição. Se eu resolver fazer nos critérios de provimento e remoção nos dois grupos de cada, eu vou pagar R$800 ao todo de inscrição, tá? Então, tem que ter atenção a isso também. É investimento, né? A gente tem que ter também ideia de que se trata de investimento. A gente sabe que não é fácil para muita gente, mas é importante. Renata, se você acha que a gente, por exemplo, eu que não tenho ainda uma serventia, você entende que eu devo fazer nos dois critérios? Evidentemente que sim, tá? Só se você realmente não tiver nenhuma condição e não queira, não possa, não é, fazer esse sacrifício, você escolhe um dos dois critérios. Renata, é melhor então, se eu tiver que escolher um dos dois critérios, eu escolho o critério
dentro do critério de provimento, eu escolho o grupo 1 ou escolho o grupo 2. Isso é uma decisão muito pessoal de cada um, não é? Porque, inclusive, se você escolher o grupo 1, a gente vai ver um pouquinho mais na frente que você vai ter uma quantidade menor de pessoas que vão para a segunda fase, que vão para a prova escrita e prática, não é? Então, você tem que ter um estudo bem avançado, principalmente da matéria relativa ao direito notarial e registral, que é a maior parte do edital, né, que é a maior parte do conteúdo programático. Então, você tem que ter muita autoconfiança para saber que você tem condições de passar dentro daquele número de pessoas, que a gente já vai falar sobre esse número, tá bom? Não, mas aí eu prefiro uma quantidade maior de vagas. Tem serventia boa no grupo 2? Tem, lógico que tem muitas serventias interessantes no grupo 2. Tá? Então, quem puder, se inscreve em tudo. Quem puder, se inscreve no grupo 1 e no grupo 2, até porque vai poder fazer a prova tanto de um como de outro. Mas eu tenho que escolher um, aí é uma decisão muito pessoal de cada um, você vai ter que analisar a sua condição de estudo, se você quer, tem a disponibilidade de ficar mais no interior do estado, se não tem, não, eu só me interesso se for para ficar na capital ou muito próximo da capital, aí tem que ir para o grupo 1, não é? Mas não, eu tenho disponibilidade para ir para qualquer cidade, então faz o grupo 2 e faz o grupo 1 também, tá bom? Então, isso evidentemente que é uma decisão de cada um, né? A gente pode aqui passar algumas dicas, não é? Mas, evidentemente, que cada um é que, a partir da análise de suas condições, né, do que pretende, do que busca com o concurso, decidir onde vai se inscrever, em que critério vai se inscrever e, dentro de cada critério, em que grupo ou em que grupos, né, você vai se inscrever. Vamos dar aí continuidade. Olha lá, a gente falou que esse concurso, ele já tinha, as inscrições tinham sido abertas, era uma outra banca, né? E aí foi suspenso e houve aí uma reabertura. Só que na época em que houve a abertura do primeiro edital, teve gente que se inscreveu e pagou o valor da inscrição, né? Então, o edital número 1 de 2019, ele prevê a situação e a solução para essas pessoas que já haviam se inscrito, não é, anteriormente e que querem ou desistir ou reaproveitar, enfim. Então, a gente tem a solução, vou colocar aqui na tela para vocês, olha lá. Quem se inscreveu e pagou em 2018, se não querem mais continuar no concurso, vão pedir a restituição do valor, tá? E esse prazo de restituição é do dia 17 até o dia 30 de setembro no site lá da VUNESP. Vai ter um link específico para isso. Mas não, eu quero continuar no concurso. Eu tenho, lógico, interesse em continuar nesse concurso, um concurso bom, um concurso interessante, é do meu estado, é próximo ao meu estado, ou não, eu quero de todo jeito, então eu vou pedir o reaproveitamento do valor que eu paguei para, eventualmente, complementar, não é, o valor dentro desse mesmo prazo. Então, eu vou ter um link específico também para solicitar o aproveitamento desse valor que eu já paguei anteriormente, também de 17 até o dia 30 de setembro. Lembrando que esses resultados vão ficar sempre disponíveis no site da VUNESP. Isso é algo que a gente precisa chamar a atenção, a tua atenção. Por quê? Porque tem gente que fica, não acompanha, não é, o site da banca organizadora do concurso, e aí pode terminar perdendo uma outra informação, perdendo um outro prazo. Eu sei que hoje a gente fica muito focado nos grupos, não é? Principalmente nos grupos do WhatsApp. Então, a gente vai recebendo as informações quase que em tempo real. Mas eu, pessoalmente, não me confio, tá, em grupo de WhatsApp. Eu sempre ando consultando página do CNJ, página do tribunal, não é? Onde está lá o concurso, de onde é o concurso, no caso aqui, Alagoas. E sempre, sempre, sempre estou lá na página de acompanhamento do concurso para ver se tem alguma novidade. Não se confiem que a informação vai chegar de todo jeito. Acompanhem sempre a página daquela banca organizadora do concurso para acessar as informações relevantes sobre data de prova, mudança de data de prova, suspensão de concurso, deferimento e indeferimento de inscrição, enfim, todas as informações necessárias à realização das provas, tudo vai estar lá no site da VUNESP. Então, acompanha lá tudo que você pedir, tudo que você precisar de informação vai estar lá. Então, não se confia, tá, em páginas e grupos de WhatsApp, ok? Olha lá. Informações agora sobre as
provas, que é normalmente o que a gente mais quer saber, né? A gente quer saber mais o quê? Sobre as provas e sobre o conteúdo programático. Então, a gente vai também aqui fazer essa análise, lógico, quanto ao conteúdo programático, a gente vai dar uma pincelada, vai dar uma analisada geral nesse conteúdo programático, chamando a atenção de algumas coisas para você aí, tá certo? Mas vamos agora aqui começar analisando as provas. O que é que esse edital prevê para as provas objetiva, para a prova prática e escrita, para a prova oral e para a prova de títulos, ok? Vamos olhar aí, colocando aqui na tela, olha lá, prova objetiva, tem uma previsão. O edital coloca que a prova objetiva vai acontecer na data provável de 7 de dezembro, a prova de remoção, e 8 de dezembro, prova de provimento. Então, olha lá, a gente tem um bom tempo aí para se preparar, não é, para essa primeira fase. É a hora, não é, de buscar os nossos cursos online, buscar os cursos online séries, para começar a se preparar. Se você ainda não começou a se preparar, já passou da hora. Falei para você aqui no início que nós estamos em 2019, num ano que tem muitos concursos aí de cartório em andamento. Nós temos Rio Grande do Sul, nós temos Santa Catarina, São Paulo, que deve começar já já, não é? Nós temos Alagoas, então nós temos aí vários concursos, não é? Paraná, enfim, nós temos vários concursos aí em andamento. Então, quem está começando agora tem que correr atrás do resultado, tá? Porque quem estuda para concurso de cartório, normalmente estuda para todos os concursos de cartório. Renata, você, o que é que você fez? Não, na verdade, eu fiz o concurso de Pernambuco lá em 2013, foi um concurso que demorou muito para terminar, só terminou em 2017, final de 2017, mais ou menos, porque ainda nós temos ainda algumas questões no CNJ sendo discutidas e até na justiça desse concurso, mas foi um concurso que demorou bastante. Fiz também o concurso da Paraíba, que, pasmem, ainda não terminou. Foi marcada recentemente a prova oral desse concurso e eu estou nela também. Foram os 2 concursos que eu fiz, que eram os mais próximos de onde eu resido, não é? Então, eram os estados que eram mais próximos do meu estado, que eu sou natural, de Recife, Pernambuco, então eu busquei esses 2 concursos. Mas muita gente que faz concurso de cartório vai fazendo todos, em todo o país, a pessoa se inscreve. Então, quem já vem se preparando há muito tempo, já tem uma bagagem de conteúdo muito grande. E eu digo isso até pela experiência pessoal também, não é? Quando eu fiz o concurso de Pernambuco, eu fiz com uma carga de conteúdo. Quando eu fui fazer o concurso da Paraíba, eu fui com uma carga muito maior de conteúdo do que quando eu tinha feito a prova de Pernambuco e, evidentemente, acertei mais questões, fiquei melhor classificada, tanto na primeira fase como na segunda fase também. Então, é importante que você comece. Não começou ainda? Dá tempo? Dá, eu entendo que dá tempo. Você vai focar no estudo de lei seca, no estudo de instrumentos normativos CNJ, no estudo de súmulas, de entendimentos consolidados já em recursos repetitivos, e você vai conseguir, tá bom? Mas tem que começar. Não tem que ficar esperando, começa já agora. Terminou aqui de assistir ao vídeo, já começa a tua programação, faz um calendário de estudo e manda bala, porque certamente você vai conseguir fazer uma boa prova se começar a partir de agora. Temos bastante tempo aí para estudar, tá bom? Então, nós temos aí previsão da prova objetiva, uma previsão para dezembro. Não é? Por que eu estou dizendo previsão? Porque concurso de cartório, se você tem pressa, é melhor nem fazer, porque concurso de cartório, a grande maioria dos concursos, infelizmente, tem muitos percalços, muitas suspensões, anulações. Vou te dar aqui alguns exemplos. Falei aqui de Pernambuco, não é? Que foi um dos concursos que eu fiz. O concurso começou em 2013, terminou em 2017, depois de muitas suspensões, ações na justiça. O concurso Pernambuco foi parar no Supremo Tribunal Federal, para vocês terem uma ideia. Né? O concurso da Paraíba também começou em 2013, 2014, não foi concluindo ainda, a gente ainda tem que fazer uma prova oral, veja, depois desses anos todos, fazer ainda uma prova oral, também foi suspenso pelo CNJ, questões aí de prova mesmo, depois demorou muito para retomar, para o Tribunal de Justiça da Paraíba retomar o concurso, e enfim, a prova está marcada
para o final de novembro, início de dezembro, mas também não dá nem para ter certeza mesmo, porque pode acontecer mais alguma coisa, né? Nós tivemos agora, recentemente, duas situações também bem peculiares. Concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi feita a primeira fase, era a banca IESES, foram anuladas 20 questões na prova de primeira fase, o ponto de corte ficou muito alto, ficou em 77 questões, e aí o que é que aconteceu? O Tribunal de Justiça, de ofício, anulou o concurso, anulou tudo, vai ter tudo de novo, em tese, a não ser que venha alguma decisão judicial, porque o CNJ já decidiu em sede de liminar que o concurso continuaria suspenso. Então, nós temos aí uma anulação da primeira fase. Então, quem passou vai ter que estudar para passar novamente, né? Vai ter que continuar estudando para passar novamente. Tivemos também a situação do Rio Grande do Sul. Tivemos a primeira fase, a segunda fase foi anulada também. Vai ter uma nova segunda fase, Banca Vunesp, não é? Então, nós temos muito em concursos de cartório essa situação de suspensões e anulações. Então, quem tem pressa vai ficar preocupado, vai ficar estressado, porque muita coisa acontece, tá? Isso é para desestimular você? De jeito nenhum. É só porque você que vai fazer, você que vai se preparar para o concurso de cartório, já tem que ter essa ciência. Tem que saber exatamente qual é a situação. São concursos que têm muitas situações de suspensões e anulações. Então, tem que ir com calma, não é? Ter com calma e com fé, não é? E esperar que um dia termina. Um dia termina, que foi o meu caso aqui em Pernambuco, né? Pois bem, então, voltando aqui, ó, então nós temos previsão para prova objetiva, prova escrita e prática, exame de títulos, e faltou aqui a prova oral, né? Faltou aqui a prova oral também, tá? Faltou aqui a prova oral. Nós temos objetiva, escrita e prática, oral e exame de títulos. É um concurso que tem prova objetiva, prova subjetiva, prova oral e prova de títulos. A prova objetiva em concurso de cartório, para quem não sabe, é uma prova meramente eliminatória, ela não é classificatória, tá bom? Classificatórias são as fases subsequentes. A fase de prova subjetiva, escrita e prática, a prova oral e o exame de títulos. Tranquilo? Tá tudo bem? Então, olha lá. Então, eu vou ter 4 etapas aí, tanto no critério de provimento como no critério de remoção. Também a gente já tinha falado isso aqui, não é? Nos dois critérios, embora isso seja algo muito criticado por quem é delegatário, que a remoção não deveria ser da mesma forma, até porque tem uma discussão aí sobre os termos da Lei 8935, mas o que prevalece hoje é esse entendimento, é de que prova de remoção também tem que ter as 4 etapas, concurso de provas e títulos. Então, prova objetiva, prova discursiva, prática e escrita, prova oral e exame de títulos, ok? Vejam só, quais são as disciplinas, Renata? Quais são as disciplinas que eu vou ter que estudar? Vejam, uma grande vantagem dos concursos de cartório é que, normalmente, as disciplinas são sempre as mesmas. Por quê? Porque a gente tem um tratamento pelo CNJ dos concursos de cartório, que é um tratamento genérico, tá? É uma resolução do CNJ que faz o tratamento genérico dos concursos de cartório, que estabelece as regras gerais dos concursos de cartório, que normalmente são seguidas pelos tribunais na hora de preparar o seu edital. Ok? Então, nós temos as mesmas disciplinas. Normalmente, tem uma ou outra modificação, pequena modificação nesses editais, mas, de via de regra, cai sempre a mesma coisa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui quais são as disciplinas que vão cair na minha prova. Olha lá, obviamente, direito notarial e registral, não é? Registros públicos e direito notarial e registral, registros públicos e notarial. Direito constitucional, direito constitucional, direito administrativo, tributário, certo? Constitucional, administrativo e tributário. Civil, processo civil. Penal, processo penal. Empresarial, aí vem. Esse aqui é que é o critério que às vezes tem, às vezes não tem. Conhecimentos gerais, que tem concurso. A maior parte dos concursos agora tem conhecimentos gerais por conta dessas linhas gerais do CNJ, como eu falei. E língua portuguesa. Mas língua portuguesa, normalmente, ela é avaliada no âmbito das provas escrita, oral, é que há essa análise do uso da língua, não é? Na prova objetiva, a gente não tem questões normalmente específicas de português, de língua portuguesa, mas de conhecimentos gerais tem, tá? Quando eu fiz, por exemplo, minha prova não tinha, a gente não tinha previsão para conhecimentos gerais. Agora, a maior parte dos editais prevê
questões relacionadas a conhecimentos gerais. Então, repetindo aqui, vou colocar de novo na tela só para a gente fixar, para quem eventualmente não conhece prova de concurso de cartório, o que é que cai? Direito notarial e registral, que é o maior conteúdo, tá? É o maior conteúdo aqui, é direito notarial e registral. Aí vem constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, penal, processo penal. Empresarial, conhecimentos gerais e língua portuguesa. Eita, que eu botei aqui só nas provas. Tá errado aí na tela, tá? Na verdade, na prova objetiva não cai de forma direta, a gente não tem questões lá de português. Na subjetiva e na oral é que vai ser avaliado o uso da língua, principalmente na escrita, é que a banca examinadora vai analisar se você respeita, não é, as regras da nossa língua portuguesa, ok? Na objetiva não cai não, tá bom? Então, colocando aqui na tela. Então, a gente já sabe que a objetiva provavelmente vai ser nos dias 7 e 8 de dezembro, mas o que é que tem mais no edital relativamente à prova objetiva? Quais são as outras regrinhas previstas no edital em relação à prova objetiva? Primeiro, nós temos, olha lá, isso aqui é super importante, olha. Eu tenho uma prova diferente para cada critério de ingresso. Então, eu vou ter uma prova, isso também é um padrão nos concursos de cartório, tá? Eu tenho uma prova objetiva, tá? Aqui eu estou falando, por que eu estou falando isso? Porque na prova escrita vai ser um pouco diferente, tá bom? Então, na prova objetiva, que a gente está falando agora aqui dela, da prova objetiva. Então, na prova objetiva, nós vamos ter uma prova diferente para cada critério de ingresso. Então, eu tenho uma prova para provimento e uma prova para remoção. Ah, mas eu fiz a minha inscrição para o grupo 1 e para o grupo 2 no provimento. É a mesma prova. Tá bom? É uma prova só, para o grupo 1 e para o grupo 2 de provimento. Do mesmo jeito, na remoção. Ah, eu fiz a minha inscrição para o critério de remoção e eu escolhi grupo 1 e grupo 2. Eu vou fazer mais de uma prova? Não. Eu vou fazer a mesma prova que vai valer para os dois grupos, para o grupo 1 e para o grupo 2. E isso na minha prova objetiva. Tranquilo? Então, na minha prova objetiva, eu tenho uma prova para provimento, que vai valer para os dois grupos, grupo 1 e grupo 2, e vou ter uma prova para o critério de remoção, que também vai ser a mesma prova para quem eventualmente se inscreveu nos dois grupos dentro daquele critério, tá bom? Então, tá aqui, ó, na tela, a mesma prova dentro do critério para os dois grupos. Então, qual é a diferença que eu vou ter? Eu vou ter uma prova de provimento e uma prova de remoção. Quem, dentro de provimento, se inscreveu no grupo 1 e grupo 2, a mesma nota vai valer para os dois grupos, certo? Quem fez remoção vai fazer uma prova só e a mesma nota vai valer para os dois grupos no que diz respeito ao critério de classificação, ok? Quem é, aí aqui por isso que eu falei para você, porque é importante eu decidir, eu tomar essa decisão, se eu vou me inscrever num grupo só, se eu vou me inscrever nos dois grupos. Quando eu decidir me inscrever num único grupo, se eu vou me inscrever no grupo 1 ou no grupo 2, tudo isso é muito relevante. Por quê? Porque eu vou ter quantidades menores ou maiores de vagas para a segunda etapa, para a prova discursiva, para a prova escrita e prática. Vamos entender isso daí? Concurso de cartório funciona dessa forma. A gente vai ter sempre um critério a mais. Engraçado que na época que eu fiz, né, o concurso de Pernambuco, o concurso da Paraíba, a gente tinha também isso, mas tinham tantas vagas, né, que terminava que muita gente passava. E tinha alguns concursos também no passado que a gente não tinha esse quantitativo aí, não é, mínimo, máximo de pessoas que vão para a etapa seguinte. Aqui a gente vai ter, tá? Então, vamos ver lá como é que funciona. Para quem já está acostumado com concurso, isso tem acontecido cada vez mais, né? Então, olha, quem é que vai poder ir para a prova escrita e prática? Quem é que vai poder passar para a etapa seguinte da prova escrita e prática? 8 candidatos por vaga no grupo 1, lá no critério de provimento e no critério de remoção, tá? Então, eu vou calcular 8 vezes o número de vagas, tá? Para poder saber quantas pessoas vão para a prova escrita e prática daquelas que se inscreveram no grupo 1. Já quem vai para o grupo 2, eu vou fazer esse cálculo vezes 12, tá? Então, olha lá. Aí aqui, eu não vou ter atenção a provimento e remoção, porque é a mesma regra para os dois, tá? Grupo 1, seja no critério de provimento, seja no critério de remoção, você multiplica a quantidade de vagas por 8. No critério
No que diz respeito ao grupo 2, tanto no provimento como de remoção, você pega a quantidade de vagas e vai multiplicar por 12. A gente colocou aqui na tela para você, tá? A gente colocou aqui na tela para você. Olha lá. No provimento, no grupo 1, a gente vai ter 88 candidatos. Claro que tem que lembrar que tem os empatados na última colocação, tá? Então, 88, normalmente é bem mais do que 88, porque tem muita gente que fica empatada. Mas, no mínimo, aí 88 vão para a segunda etapa. No grupo 2, no mínimo, 1.572 pessoas vão para a segunda etapa, para a prova escrita e prática. Isso no critério de provimento, tá? Então, no critério de provimento, no grupo 1, só vão 88 candidatos, mais os empatados na última colocação. No grupo 2, vão 1.572, mais os empatados na última colocação. Lá no critério de remoção, no grupo 1, vão 96 candidatos, mais os empatados, e no grupo 2 vão 696 candidatos, mais os empatados. Deu para entender agora por que é muito importante você decidir se você vai fazer um, se vai fazer outro, e dentro de cada critério, se você vai fazer para o grupo 1, para o grupo 2 ou para ambos. Por isso que é importante, porque você vai ter que pensar, ora, será que eu tenho condição? Olha, eu queria ficar só em Maceió, eu só tenho interesse nas serventias que estão disponíveis em Maceió. Mas eu tenho condição, eu tenho conteúdo suficiente, ou tenho condição de adquirir esse conteúdo para ficar, no caso aí do provimento, entre os 88 candidatos, primeiros candidatos, com as maiores notas, e da remoção, os 96 primeiros candidatos, essa que é a questão. Tá? Então, por isso que a gente diz que é uma decisão efetivamente pessoal. Não tem como a gente dizer para você, não, faça. Se eu tiver que te dar um conselho, faz tudo. Mas, claro, que cada um tem uma situação muito peculiar que pode ou não ter interesse, não é, de fazer. Por exemplo, se eu fosse fazer essa prova, certamente eu preferia fazer para ficar lá mais próximo da capital, né? Mais próximo da capital. Mas tem algumas cidades que estão no grupo 2 que também não são tão distantes assim, principalmente aqui de Pernambuco. Então, isso é muito pessoal, tá? Então, você tem que realmente avaliar a sua condição social, a sua condição de estudo, não é? E quais as suas pretensões ao assumir a serventia. Não é? Se você topa tudo ou se você tem as suas restrições. Porque também não adianta eu me inscrever para o critério de provimento e colocar o grupo 2 se eu não tenho a menor condição de ficar longe de uma capital, por exemplo. Então, não adianta. Então, é preciso avaliar tudo isso. Tranquilo? Vamos seguir. Então, olha lá. O que mais que a gente tem sobre a prova escrita? A prova escrita, ela tem peso 4. Como eu falei para vocês, a prova objetiva, ela não vale para fins de classificação. O critério dela é meramente eliminatório, tá? Classificatórios, a gente vai ter o critério classificatório aonde? Na subjetiva, na oral e na prova de títulos. Então, o peso da prova escrita e prática é peso 4, tá? O que é que a gente vai ter na prova escrita e prática? A gente vai ter dissertação, a gente vai ter peça prática e a gente vai ter questões discursivas. Quais os assuntos, Renata? O edital não restringe. Ele coloca que pode ser sobre qualquer daquelas disciplinas que a gente já mencionou aqui. Querem que a gente volta lá na tela. Olha lá, quais são as disciplinas. Então, pode ser registros públicos e notarial, constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, penal, processo penal e empresarial. Né? Conhecimentos gerais, evidentemente que dificilmente vai cair numa prova aí de segunda fase. Tá? Então, a gente vai ter uma dissertação, uma peça prática, e a peça prática, evidentemente, é sobre direito notarial e registral, né? Lógico, mas a dissertação pode ser e pode não ser, e as questões discursivas podem ser e podem não ser específicas da nossa atividade, tá bom? Então, eu vou ter que ter um domínio sobre esses temas também para a segunda fase, porque aí tem concurso que dá uma restringida. A segunda fase não vai cair penal e processo penal, por exemplo, não cai tributário. Na oral também, então tem edital que restringe. No nosso edital aqui, VUNESP, de Alagoas, não há essa restrição. Então, a rigor, pode cair qualquer disciplina, tá bom? Vamos voltar lá, então. Uma prova para cada um dos grupos. Colocar aqui na tela, uma prova para cada um dos grupos. Aí aqui já é diferente, olha, gente. A gente já vai ter uma diferença. A gente vai ter só uma prova para cada um dos grupos.
tá? Então, lá na objetiva, era uma prova para provimento, uma prova para remoção. Aqui é uma prova para cada um dos grupos. Então, eu vou ter uma prova para o grupo 1 e uma prova para o grupo 2. E a mesma prova vai ser para provimento e para remoção. Veja que aqui houve uma inversão. Eu tenho uma prova para o grupo 1 e uma prova para o grupo 2. E essa prova ela vai ser a mesma para provimento e para remoção, de modo que a nota de cada grupo vale para os dois critérios, tá bom? Vale para os dois critérios. Eu vou poder consultar a legislação, sem comentários, anotações, não pode ter obra que tenha formulário, modelo, anotações, e quando é que eu posso ir para a prova oral? Se eu atingir a nota mínima de 5, tá? Prova oral também tem peso 4, eu não tenho ainda as normas para essa prova oral, essas normas são fixadas posteriormente, depois da divulgação dos habilitados na prova escrita e prática. Pode ter consulta a textos de lei, que serão disponibilizados pela comissão. E quando é que eu passo na prova oral? Eu passo se eu atingir a nota de 5, tá bom? A prova de títulos em concurso de cartório é uma prova muito relevante, tá bom? Uma prova muito relevante. Então, você tem que ter, normalmente, os títulos, eles vêm especificados no primeiro edital, vem dizendo se você pode acumular, se você não pode acumular aqueles títulos, quantos você pode acumular. Então, tem que ter uma atenção especial à prova de títulos, muito embora a gente vai deixar isso para uma fase posterior, porque, evidentemente, eu tenho que ter passado na prova objetiva, tenho que ter passado na prova subjetiva para poder, na prova oral, para depois chegar na fase de títulos. Mas aqui, rapidamente, a gente pode dizer para vocês quais são os títulos, tá? Exercício da advocacia, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em direito, pelo mínimo de 3 anos, até a data da primeira publicação do edital, vale 2 pontos. Exercício do serviço notarial e de registro por não bacharel em direito, pelo mínimo de 10 anos, até a publicação do edital. E esses 2 critérios, eles não são, também são 2 pontos, eles não são acumulados, tá? Ou um ou outro. Exercício do magistério superior na área jurídica pelo período mínimo de 5 anos. Se tiver tido concurso público, 1,5 ponto. Sem concurso público ou processo seletivo, 1 ponto. Títulos. Diplomas em cursos de pós-graduação, aí vai ser doutorado, mestrado, especialização, tá? Doutorado, 2 pontos, mestrado, 1 ponto, especialização, meio ponto. Essa titulação aqui você pode dobrar, tá certo? Você pode aqui dobrar, tá? Você pode ter 2 de cada, no máximo 2 de cada aqui, tá bom? 2 de cada é o máximo. Exercício, no mínimo durante 1 ano, por ao menos 16 horas mensais de atribuição de conciliador voluntário ou na prestação de assistência jurídica voluntária, tá? Meio ponto. E período igual a 3 eleições, contado uma só vez, de serviço prestado em qualquer condição à justiça eleitoral também, meio ponto. Aí são os títulos, tá bom? Aí, claro, a classificação final vai levar em consideração os pesos, né? 4, peso 4 para a prova escrita e prática, peso 4 também para a prova oral, peso 2 para a prova de títulos, e a classificação vai ser feita em ordem decrescente, tá? Vai ser feita em ordem decrescente. Havendo igualdade na nota final, terá preferência, de forma sucessiva, a maior nota no conjunto das provas, ou sucessivamente na prova escrita e prática, na prova oral e na prova objetiva, exercício de função de jurado, ou quem tiver mais idade, ok? Fechou a classificação final? Fechou. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a outorga das delegações. Aqui eu botei só algumas regras, tá? Algumas regras, porque isso já é lá no finalzinho, isso já é bem no finalzinho, já é quando eu vou escolher a minha serventia. É uma etapa posterior que a gente pode conversar em outro momento só sobre ela, tá bom? Então, olha lá. Algumas informações importantes eu coloquei aqui, que as vagas que sobrarem em cada grupo vão ser oferecidas aos demais candidatos aprovados no certame. Primeiro no mesmo grupo, em critério diverso, provimento e remoção, né? Depois ao grupo seguinte, primeiro no mesmo critério, depois no outro critério, né? Mesma coisa, provimento e remoção. A gente não tem previsão de reescolha no edital. O que é a reescolha? Muita gente faz o concurso de cartório, vai lá para a audiência que acontece para você escolher a sua serventia, escolhe e não assume. Escolhe e não assume. E aí, às vezes, o edital ou a própria norma local daquele tribunal, ela prevê uma nova chance, uma nova audiência para você tentar escolher uma serventia que foi escolhida, mas que não foi assumida pelos candidatos
que fizeram a primeira escolha. A gente não tem no edital de Alagoas previsão para uma segunda audiência de escolha. A gente não tem previsão expressa para reescolha nesse edital de Alagoas, tranquilo? E aí o edital prevê também que haverá a entrada em exercício 30 dias depois da investidura, tá? 30 dias depois da investidura. E agora a gente vai conversar aqui rapidamente sobre alguns pontos do conteúdo programático, porque também um conteúdo programático é um item que merece aí um aprofundamento, né? um dia inteiro só para a gente conversar sobre o conteúdo programático. Né? Então, a gente vai falar aqui algumas informações relevantes sobre o conteúdo programático desse edital. Tá? Primeiro, a gente não tem, deveria ter, mas não tem, previsão do quantitativo de questões por disciplina. Não tem. O edital, a gente leu de cabo a rabo, e ele não tem dizendo quantas questões vão cair de notarial e registral, quantas questões de constitucional, quantas questões a gente não tem essa previsão no edital. É algo que deveria ter, e é algo que, inclusive, pode ser questionado pelos candidatos. Tá? Então, o que é que acontece? A gente vai tomar por base o concurso realizado pela VUNESP lá no Rio Grande do Sul. Tá? Então, como é que foi lá no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, foram 28 questões, tinha previsão no edital, tá? 28 questões de registros públicos e notas, vejam que isso corresponde a praticamente 30% da prova. Né? Nós tínhamos 18 questões de civil, olha a quantidade, e 18 questões de empresarial, muitas questões de direito empresarial, gente. Não é? Nós temos aqui, olha, 36 questões de civil e empresarial, mais 28 questões de notarial e registral. Isso aqui já dá bem mais do que 60% da prova. Não é? Nós temos aí 100 questões, e nós temos aí, quantas aqui? Nós temos 64 questões envolvendo direito notarial e registral, direito civil e direito empresarial. Então, olha lá, foco em direito notarial e registral, foco em direito civil, foco em direito empresarial. Tá? Nem é tão comum cair tanta questão de direito empresarial, principalmente. Mas, na prova do Rio Grande do Sul, foi esse o quantitativo, então a gente vai tomar por base esse quantitativo, porque o edital é muito parecido, tá? Falta essa informação no edital de Alagoas, tranquilo? Então, olha lá no Rio Grande do Sul foram 28 questões de notarial e registral, 18 questões de direito civil, 18 questões de empresarial, aí 7 de administrativo, 7 de constitucional, 7 de processo civil e 7 de tributário, 5 de penal e processo penal, 5 de penal e processo penal e 3 de conhecimentos gerais. Então, a gente vai tomar por base esse quantitativo, tá bom? Então, a gente vai tomar por base esse quantitativo para se preparar para a prova. Então, eu tenho que estudar mais o quê? Lógico que direito notarial e registral, direito civil e direito empresarial, sem esquecer o restante do conteúdo, porque, como eu falei para vocês, os cortes, as notas de corte podem ficar altíssimas, considerando a quantidade de pessoas que vai da objetiva para a subjetiva, para a prova escrita e prática. Não é? Então, nós temos aí, no critério de provimento e no de remoção, menos de 100 pessoas, em princípio, vão para a prova escrita e prática. Então, imagine que o corte vai ficar bem alto para esses dois critérios, para o grupo 1, dos 2 critérios. Então, eu tenho que estudar tudo, mas eu tenho que focar mais em quê? Notarial e registral, civil e empresarial, porque correspondem a mais de 60% da prova. Ok? O que mais sobre o conteúdo programático que eu queria falar com vocês? Algumas previsões importantes aí desse edital. Primeiro, algumas normas locais. Tá? Então, exemplificando aqui para vocês, só para exemplificar aqui para vocês, tem alguns artigos do Código Tributário, né, de Alagoas. Nós temos a Lei de Emolumentos de Alagoas. Nós temos Código de Organização Judiciária de Alagoas. Temos Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Alagoas. Tá? Então, nós temos aí previsão para algumas normas estaduais de Alagoas. Não tem um tópico específico, sabe? Porque, às vezes, o edital ele prevê um tópico específico para as normas locais. Aqui não tem, aqui está espalhado no edital. Então, tem que ter atenção a isso. Você tem que estudar as normas locais, porque elas são cobradas em prova. Claro que você vai focar naquilo que interessa para o concurso de cartório, tá bom? Uma outra informação importante é que a gente não tem ainda. A notícia que corre nos bastidores é que está para sair, mas nós não temos ainda um código de normas das serventias extrajudiciais no estado de Alagoas. A maior parte dos estados no Brasil hoje tem um código de normas. A corregedoria, ela condensa as normas
relativas ao serviço notarial e registral num código. Alagoas ainda não tem, mas a gente ouviu falar que está para sair. Saiu recentemente o Código de Normas Judiciais. Falta o Código de Normas Extrajudiciais. Aí por que eu estou falando isso para vocês aqui? Porque a gente tem no edital uma previsão que é a seguinte, olha, para chamar aqui a atenção de vocês. Tem um itemzinho no edital que ele diz assim, ó, deixa eu dizer aqui para você. Ele diz assim, ó, cadê? Deixa eu ver onde é. Ele fala que normas, tá aqui. Cadê, senhor? Tá aqui, ó, no item onde tem aqui legislação, no item 10 de direito notarial e registral, tá? Registros públicos e notarial, aí tem lá no item 10, a última frasezinha diz assim, ó, demais leis federais e estaduais referentes à matéria desse edital. Então, na verdade, se sair um código de normas, considerando esse item aqui, pode ser que eles cobrem esse código de normas, tá bom? Aqui, ó, previsão para atos normativos e decisões administrativas do CNJ, tá? Relacionados ao direito notarial e registral. Então, tem que estar atento a provimentos, resoluções do CNJ, decisões administrativas do CNJ que tenham relação com a nossa atividade. O que mais? Tem também previsão no edital para o regimento interno do CNJ. Então, é algo que a gente também percebeu como sendo de relevante para dizer aqui para vocês. O regimento interno do CNJ, claro, no que diga respeito à atividade notarial e registral. E, evidentemente, que sempre há no edital previsão para você ter conhecimento sobre as súmulas, temas, teses e jurisprudência do STJ e STF. Você precisa estudar as súmulas, vinculantes ou não, do STF e do STJ. Precisa estudar os temas de repercussão geral do STF, as teses do STF e do STJ em repercussão geral, no caso do STF, em recurso repetitivo. E tem que estudar a jurisprudência dominante, tá acompanhando sempre os informativos de jurisprudência. Tá bom? Pois bem, eram essas as nossas considerações sobre o edital de Alagoas. A gente teria outros pontos aqui a tocar, mas essas são as informações que a gente considerou mais relevantes para trazer aqui para vocês. A gente espera que a gente tenha conseguido destrinchar esse edital, te deixar a par de como vai funcionar esse concurso e esperar que você faça a sua inscrição e que você consiga se preparar a tempo, né, considerando que nós temos aí quase 3 meses para a prova, e conte conosco e conte com os cursos do Grupo Séries, com os cursos online previstos, contidos lá no nosso site, para que você possa se preparar de forma eficaz para essa primeira fase de Alagoas e para as fases subsequentes desse concurso. Foi um prazer estar aqui com você e até uma próxima. Tchau, tchau!